Glória a Deus, aleluia. Pastor Sérgio, vamos nos preparar agora para a palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos já puderam sentir a presença de Deus nesse lugar? Levante a sua mão para o céu. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, porque hoje se inicia a semana, amém? E nós estamos aqui. Confesso que a minha vida está meio conturbada, já tem 2 semanas. Tem 2 semanas que eu estou tentando fazer uma mudança e não consigo. Mas o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Todas as vezes que os irmãos me ouvirem falar essa frase, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que eu estou em guerra. Você pode dizer comigo assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele tem planos que a gente não conhece, irmãos. Entramos o ano de 2017, eu entrei com um propósito no coração e convicto de sair de Iguaba e voltar para Cabo Frio, para estar mais próximo da igreja, mais próximo dos irmãos. Eu vim convicto. Aí eu encontrei uma coisa, uma dificuldade. A Rita não queria sair de Iguaba. E aí nós olhamos um monte de casa, olhamos um monte de casa, olhamos um monte de casa, um monte de casa. E aí custamos a convencer a Rita de vir, porque ela gosta muito da estrutura da cidade. Iguaba é uma cidade desse tamanhozinho, mas tudo funciona. E aí achamos uma casa ali no condomínio dos Pássaros e fomos para lá, achando que ali seria o lugar. Diga assim: o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aí nós ficamos ali, eu fiz a matemática do cálculo do mês, eu falei, tá bom, é um pouco a mais do meu aluguel, mas eu vou economizar no combustível, 1 mais 1 é 2 e fechou. Fomos para lá. Moramos o primeiro dia, moramos o segundo dia, começou a chover. E aí a primeira coisa que nós vimos era a casa era no alto. Meu filho disse assim: pai, pode dar uma de tsunami, que não vai chegar aqui. Porque nós já estamos traumatizados, passamos por 3 enchentes nessa cidade. Só nessa casa 2. E aí começou a chover e começou a brotar água do chão. Quase que eu tinha que sair correndo, comprar uma boia de cintura para fingir. E aí não tinha como ficar ali. O cara chega para fechar o contrato no domingo. Eu saio correndo da administração do encontro, pastor Marcelo, vou para lá. Quando chego eu falo: meu filho, olha a condição da casa. Não tem como. O cara olhou a casa e disse assim: tudo bem, eu já entendi, eu vou te devolver o calção que você depositou e aí eu te dou mais 15, 20 dias para você ficar na casa pela benfeitoria que você fez. Eu tinha pintado a casa toda. Fomos procurar uma casa de novo no outro dia. Entramos na casa da irmã Leila ali. Eu olhei, a Rita olhou e eu falei: aqui. E ela: tá bom, aqui. A casa antes funcionava um centro macumba. Essa irmã Leila, ela é crente em Cristo Jesus. Há 10 anos atrás, nós oramos com ela para ir para a Itália. Até então ela está na Itália. E aí nós entramos na casa dela porque ela estava orando para Deus arrancar o centro de macumba, porque o administrador que estava responsável alugou para um casal e de repente o casal estabeleceu um centro de macumba. Eu entrei na casa, abri o portão, um quadrado bem na frente do portão. Eu falei: tem coisa enterrada aqui. Chego na cozinha, na varanda assim, os pisos de imitação de madeira e um piso diferente. Eu falei: tem coisa enterrada aqui. Fomos fazer a reforma, tirar uns entulhos do lugar onde vai ser a garagem,
Aí tirei os tijolos, quando olhei um buraco, eu comecei a cavar. Falei, tem coisa aqui. E aí Deus nos arranca de um lugar e nos coloca em outro. Porque havia um propósito de estabelecer a bênção naquele lugar. Eu já estou convidando a igreja, porque assim que nós mudarmos, a primeira semana estabelecida naquela casa, eu gostaria que toda a igreja fosse para lá para nós fazermos um culto de ação de graças ao Senhor. Porque no lugar onde os demônios foram celebrados e invocados, nós vamos celebrar o nome de Yeshua e nós vamos invocar a presença do Eterno naquele lugar. A igreja vai entrar naquele lugar e conquistar aquele lugar. Derramamos azeite, estamos lá. E eu comecei a pensar. Ontem Rita saiu, no meio da correria. Foi com as irmãs num congresso de irmãs. E eu fiquei em casa, tomei meu banho, me deitei. E aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, como é que as coisas acontecem? Como que todas as coisas estão no seu controle e o seu propósito precisa ser estabelecido e a igreja precisa entender. E aí Deus me deu uma palavra e algo para dividir com os irmãos. E eu confesso que eu me preocupei, porque tem 2 semanas, diga 2 semanas, que as coisas desse mundo afligiram o meu coração, irmãos. E eu disse, Senhor, que saudade de estar sozinho com o Senhor. Ele disse para mim assim, tem 2 semanas, que a única coisa que ocupou o seu coração foram as aflições do tempo presente. E aí eu fui orar, chorar, fiquei ali. Não sei se você tem esse nível de comunhão, mas às vezes eu sinto necessidade de estar só, sem falar nada, só ali jogado, eu em cima da cama, sentindo a graça de Deus naquele lugar. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, existe um propósito de Deus na nossa direção. O propósito da criação é para que eu e ele fôssemos um em todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 17. Livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 17. Eu quero pedir perdão para os irmãos, não me tenham por relaxado. É porque eu não consegui achar sapato, não consegui achar roupa, não consegui achar nada. Por favor, me perdoe. Depois que eu ouvi o apóstolo René dizendo que tudo se expressa, tudo que em nós se expressa, eu mudei a minha maneira de pensar em algumas coisas, mas não me tenha por relaxado, é porque eu não achei meus sapatos e nenhuma outra roupa. E aí eu falei, Senhor, com roupa ou sem roupa eu vou te adorar naquele lugar. Amém? É as circunstâncias. João 17, a partir do verso 9, eu vou discorrer a leitura de um pequeno texto, porque se faz necessário para ampliar o nosso entendimento. Eu gostaria de convidar você que tem as suas pernas perfeitas para se colocar de pé. Postaram uma foto no WhatsApp, um homem sem as 2 pernas, prostrado, ajoelhado assim, com as 2 pernas mecânicas, ele tirou as pernas e se jogou assim de joelho, e aí está assim, Deus aceita um homem pela metade, quando ele se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade.
Então nós precisamos entender algumas coisas e viver isso. Diz assim a palavra do Senhor, verso 9. É uma oração que Yeshua, que Jesus fez. E nós, eu e você, nesse tempo presente, estávamos incluídos na oração que Jesus fez. E nós vamos entender isso. Verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um. Assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, a saber, Judas, o Iscariotes, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não o sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo por estes, olha isso aí, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então Jesus estava orando pelos discípulos daquela época e também por mim e por você. Olha isso aí, o que está escrito? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Eu estou dentro dessa oração, porque eu creio nele. Se você também está dentro dessa oração, levante a sua mão e diz assim: eu também fiz parte da oração de Jesus. Glória a Deus. Verso 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me confiastes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Feche os teus olhos. A tua palavra foi lida. Espírito Santo, fala comigo, fala com os teus filhos,
na noite deste dia. Em nome de Jesus. Sentem-se, por favor. O texto que nós lemos da oração de Yeshua, quando eu li esse texto, eu me entristeci na alma. Como pastor, como filho de Deus, como igreja na terra dos viventes. Por que eu me entristeci? Porque o Eterno esvaziou da sua glória, veio ao mundo para morrer por mim, por nós. E quando ele estava prestes a cumprir todo o propósito a qual ele foi estabelecido para cumprir, ele faz uma oração. E a oração de Yeshua, de Jesus, era para que todos fossem um. Porque quando nós formos um, o mundo vai acreditar que Jesus foi enviado por Deus. Por que existe hoje uma incredulidade instalada na humanidade? A humanidade consegue acreditar em um rato, se prostrar diante dele e adorá-lo como Deus, mas não consegue reconhecer Jesus como o Filho do Deus vivo, manifesto em carne para a remissão dos nossos pecados. A culpa não é do propósito divino. A culpa é, me presta a sua atenção, é da nossa falta de interpretação e entendimento de quem nós somos. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você nasceu para um propósito estabelecido na terra. Se eu pudesse escolher, irmãos, certamente eu escolheria não morar numa casa toda esburacada, com coisas consagradas a demônios, mas foi um propósito de Deus nos colocar ali, porque aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, o lugar vai ser abençoado. Teve um domingo que eu fiz uma analogia, pedi para que todos apagassem a luz, e ficou um escuridão, um breu, e aí eu acendi a luz do meu celular, paf! Eu falei, aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. E aí Deus me põe para viver aquilo que eu preguei. Se eu pudesse escolher, fui para o Rio, ministrar a trama de Leviatã, conquista de território numa igreja que estava conquistando um bairro chamado Santíssimo. Eu disse, para que nós pudéssemos conquistar um território já conquistado, nós temos que remover o inimigo, tirar o pé dele e colocar o nosso. E aí Deus me põe para viver. Vamos fazer a mudança, ou o resto da mudança hoje. O reboque solta um lado do eixo da roda. Terminou de chegar aqui amarrado com arame. Eu olhei, eu vim no carro falando, eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, o porquê que para mim as coisas parecem mais difíceis? Aí Deus disse, eu estou te empurrando para o centro da minha vontade. Porque quando as coisas se tornam fáceis, nós perdemos o propósito. Diga assim, somos muitos. Diga, nós somos muitos. Diga, somos um só. Somos um só, irmãos, mas um só, sozinho. Porque a nossa unidade, ela é apenas um discurso vazio, sem força de verdade em nós mesmos, porque nós somos individualistas. E a oração
ressurreição de Jesus é para que nós pudéssemos o quê? Ser um. Quando nós nos tornamos um sozinho, nós nos desalinhamos daquilo que é propósito revelado de Deus para nós. Preste atenção. Pedro, alinhado no propósito, ele recebe uma revelação do céu. Este é o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta para os discípulos, todos estavam ali, juntos para um propósito só. Qual era o propósito? Aprender acerca do reino, serem preparados para mudar a história de uma humanidade inteira. 12 homens começaram um propósito que se estendeu até nós, chegou até nós 2000 anos depois. E aí Pedro estava lá, e aí Jesus, querendo sondar o nível de entendimento, de revelação do propósito estabelecido, faz uma pergunta: quem o povo diz que eu sou? Aí eles começam a dizer: o povo diz que tu é Elias, o povo diz que tu é João Batista, o povo diz que tu é um profeta. Aí Pedro recebe a revelação, alinhado com o propósito. Aí Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro recebe a revelação. Qual era a revelação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro alinhado com o propósito, um com o Pai, alinhado um com Deus. A revelação passa dos céus para a terra e o propósito é estabelecido. Puf. Passa algum tempo, não muito tempo, pouco tempo. Jesus continua o discurso e o discurso era o mesmo. Aí Jesus fala: convém que eu vá para Jerusalém, e lá convém que eu seja preso, julgado, condenado e morto. O mesmo Pedro, alinhado com o Pai, que recebeu uma revelação do céu, ele desajusta e começa a raciocinar o que Jesus estava dizendo na forma humana. E aí ele dá uma resposta contrária ao propósito estabelecido pelo céu. Mestre, não vá, tenha misericórdia de ti mesmo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: o mesmo que estava alinhado outrora, já desalinhou. O mesmo que raciocinava pelo Espírito, agora raciocina pelo humanismo, o homem falando. Aí Jesus olha e diz para ele assim: Pedro, para trás de mim, tu me serve de pedra. Perdão, não disse Pedro. Ele só olha e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu me serve de pedra de tropeço. Um homem, num discurso só, numa célula só, num discipulado só, ele se alinha com o céu, recebe a revelação, ele desalinha do céu e dá lugar ao homem interior e recebe uma repreensão. Quando nós desalinhamos do céu e começamos a raciocinar de forma humana, Satanás se manifesta no nosso pensamento humano, porque as cogitações humanas, elas são satânicas. A cogitação humana, ela é satânica. Tem um monte de gente movido pelo humanismo, que hoje se acha Deus dele mesmo. Estive na Holanda, fazendo missão, fomos visitar um homem, avançado de dias, ancião, bem velhinho, de cabeça branca, e paramos para falar do amor de Jesus para ele, para falar de Deus para ele. Aquele homem de cabecinha branca, avançado de dias, ancião. Ele bateu no peito e disse assim: eu sou Deus de mim mesmo. E hoje
Muitos se acham senhor de si mesmo. E isto começou no Éden. Porque quando a serpente conectou na mente humana de Eva e disse: certamente, se tu comer do fruto, tu serás como Deus, senhora de si mesmo. E às vezes nós achamos assim. Às vezes nós nos movemos na terra assim. Uma hora conectamos com os céus. Tem muita gente andando, hein? E eu não consigo. Uma hora nós andamos movidos pela revelação, vinda do alto, e nos movemos pelo Espírito. Outra hora nós nos desconectamos do céu, deixamos de lado a revelação e começamos a raciocinar como pessoas naturais. Diga assim: quando eu começo a raciocinar como um homem normal, Satanás, ele ganha campo na minha mente. Muitos recebem a revelação, mas pensam sozinhos e correm risco de se tornar um sozinho. Nada que Deus estabeleceu para a sua igreja, Ele estabeleceu para um só. Somos um corpo. Tem um hino que canta: somos um corpo, assim bem. Vai. Toda a igreja, segura na mão do irmão que está do seu lado. Segura. Olha no olho dele, se você consegue. Porque quando nós olhamos no olho, é sinal que nós temos comunhão. Se eu não consigo olhar no olho do meu irmão, é porque eu não tenho comunhão com ele. Vai. Diga para ele, não é para mim não. Segura na mão do irmão que você está do lado. Olha no olho e diz: como um grande coral, vai. Faz o quê? Agora você vai sair do seu lugar. Vai encontrar um irmão que você não tem muita intimidade e comunhão. Vai, acha ele aí. Abraça ele, sai do seu lugar. Toda a igreja, bagunça, vamos fazer. Santa, vai. Mistura as panelas. Vão, gente, levanta do lugar. Agora é hora de levantar. Vai. Isso. Cantando, vai. Cumprimenta o irmão que está do seu lado. Glória a Deus.
Que pena. Pode se sentar. Que pena que alguns não entenderam. Que pena que alguns não entenderam. Que pena. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem momentos que um abraço fala mais do que muitas palavras. E nós, olha para nós, olha para mim. Olha para mim. Somos um, sozinho. Porque cada um chega no lugar onde é para ser um com o corpo. Senta na sua cadeira, com a sua mente pensante. Cada um pensando na sua dificuldade. Cada um pensando na sua debilidade. Cada um abraçado com o seu problema, com a sua crise interior. E a crise interior, ela é pior do que a crise externa. Porque a crise interior, ela nos destrói por dentro. E nós vivemos assim, num ambiente onde éramos para nós estarmos unidos, dividindo a necessidade, porque a Bíblia diz assim: divida a sua necessidade com os santos. Eu já perdi ovelhas, que saiu porque disse assim: eu estava passando necessidade, e o pastor não me trouxe uma ajuda. Graças a Deus, irmão, eu não tenho espírito de adivinhação. Se você não disser para mim: pastor, eu estou precisando. A Bíblia faz o quê? Fala o quê? Divida a sua necessidade com os santos. Mas nós somos um, sozinho. Cada um sentado do lado de uma pessoa, carregando o seu problema sozinho. E eu quero dizer uma coisa: sozinho, irmão, a gente pode ir até mais rápido. Mas junto, nós vamos mais longe. Nós nos tornamos individualistas. Nós não dividimos o nosso problema com ninguém. E nós não queremos participar do problema de ninguém. Nós precisamos entender. Precisamos ser um. Para que a oração que Jesus fez se cumpra. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: eu preciso de você. Diga para ele assim: pode não parecer, mas eu preciso de você. Muitos recebem revelação, mas pensam sozinhos. E correm risco de se tornar um, mas sozinho. Sabe qual é a pior coisa? Eu não sei se isso está entranhado em mim. Meu filho, ele disse assim: eu queria só que você fosse meu pai, não meu pastor. Eu falei: não tem jeito de separar. Porque eu já tentei ser uma pessoa normal, uma pessoa comum. Um dia eu estava em crise e eu disse para Deus: até o meu nome eu pedi. Ninguém me chama de Sérgio, é só de pastor. Eu tenho nome. E todo mundo que chega: pastor, 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 pastor. E um dia chega o Rodrigo lá em casa, marido de Jaqueline, procurando o significado do nome de Sofia. Abre aí, pastor, o Google para mim, acha o significado do nome de Sofia. Eu achei lá: Sofia, presente de Deus, não é isso? Sabedoria. Perdoa, a minha idade já está avançada. Tem gente que tem alguns gigas de memória. Eu tenho algumas vagas lembranças. E aí a
curiosidade brotou, eu falei, deixa eu ver o significado do meu nome. Aí eu fui procurar o significado do meu nome. Significado do meu nome, pastor. Eu falei, até nisso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, algumas dificuldades te empurram para o propósito. Porque quando a dificuldade vem, nós sentimos necessidade de um socorro maior. Porque quando a necessidade não está, quando a dificuldade não está, nós nos raciocinamos como pessoas naturais. E nós não nascemos para ser natural. Existe uma oração na nossa direção que ecoa na eternidade. Jesus orou por nós. Jesus orou por você, Jesus orou por mim. E essa oração ecoa diante do trono do Eterno. Pai, eu não oro só por esses, mas oro por todos aqueles que virão a crer em mim. Então ele orou por mim. Ele orou por você. Você não está sozinho. Existe uma cobertura dos santos na sua direção. Uma intercessão poderosa. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, não estou sozinho. Existe um desejo no coração de Deus, que eu seja um com Ele, assim como Ele foi um com o Pai. Só que o risco de nós andarmos raciocinando pela nossa mente humana, olha o perigo. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Quando nós raciocinamos na nossa mente humana, a mente humana é uma mente muito fértil. Ela tem muitas ideias. Ela flui em ideias. E aí nós pegamos essas ideias, esses pensamentos, e agregamos isso dentro de nós e começamos a achar que somos uma coisa que ainda não estamos sendo. A mente humana nos leva a raciocinar de forma individual, de forma individualista. E nós começamos a pensar que nós somos algo que nós ainda não somos. Não sei se eu estou conseguindo me expressar de uma forma que você possa entender. Mas existe muita gente se achando muito bom. Tem gente que realmente se acha muito bom, a ponto de olhar para o seu irmão que é um com você, precisa ser um com você, melhor do que ele. Se eu estivesse cantando, eu cantava melhor. Se eu estivesse pregando, eu pregava melhor. Se eu estivesse na direção dessa rede, a coisa fluía diferente. O irmão que está do seu lado diz assim: a igreja que você tem e congrega é reflexo do que você é. A igreja que você tem e congrega é reflexo do que você é. Toda vez que um crente reclama da igreja que ele congrega, a debilidade que ele externa está dentro dele. Toda vez que você fala mal do lugar onde Deus te plantou para ser um corpo funcionando
para o propósito do reino ser estabelecido. E você começa a olhar muitas falhas. O problema não está nas pessoas, o problema está em você. Uma vez, um irmão chegou para o pastor e disse assim: pastor, estou saindo da igreja. Eu estou saindo porque eu vejo muitos problemas. E eu não consigo me relacionar com tanta gente problemática. Quem quer estar no lugar onde não tem problema? Levanta a mão. Quem quer estar no lugar onde não tem problema? Levanta a mão. Jesus. Prepare e leva. Porque é o único lugar que não tem problema é o céu. Porque aonde tem gente, tem problema. Aonde eu estou, tem problema. Porque eu sou problemático. Eu preguei aqui sobre família, que o problema da minha casa sou eu. A pessoa mais difícil da minha casa sou eu. Se eu sou a pessoa mais difícil na minha casa, quem é a pessoa mais problemática na igreja? Sou eu. Sou eu que sou intolerante com o filho dos irmãos, porque se fosse o meu filho eu não trataria do jeito que eu gostaria que o filho dos irmãos fosse repreendido. Sou eu que sou tolerante com o tempo de resposta dos irmãos que chegam. Porque tem crente da era pré-histórica dentro da igreja. Né? Na terra, no tempo que as mulheres eram conquistadas com a paulada na cabeça e arrastada pelo cabelo. Aí chega um novo convertido, adolescente, dançando uma musiquinha mais, com uma batida mais, com um agudo mais na pressão. Aí a gente fala: que igreja de porta larga. Que coisa mais estranha. Irmãos, nós precisamos ser tolerantes com o tempo de resposta de cada um, porque nós também já tivemos essa necessidade e tiveram paciência conosco. Você já imaginou? Se eu pego os adolescentes da igreja, todos eles, irmão, trago para a igreja consagração, jejum, oração de joelho, 1 hora. Um dia nós fomos participar de uma vigília, ou melhor, vigília, acho que foi na minha casa. A pastora Rita já confessou aqui, o que eu vou falar aqui você já sabe. Ela tem dificuldade de orar de joelho, irmão. E aí numa vigília, o irmão dirigindo a vigília, bota todo mundo de joelho. A pastora Rita bota a cara no chão para orar com cara no pó. E aí oramos 1 hora de joelho, irmão, e a pastora Rita com a cara no pó. E o irmão começou a dar oportunidade para os irmãos, e a pastora Rita com a cara no pó. E aí, irmão, cantaram, pregaram, e a pastora Rita com a cara no pó. Eu falei: deixa eu ver o que aconteceu. Aí o dirigente disse assim: não mexe com ela não, hein? Ela deve ter sido arrebatada, está no mistério. Eu falei: deixa eu conferir que a mulher é minha. Sacudi ela, quando eu sacudi ela, ela fez assim. Deitou no meio assim de ladinho. E deu uma coxinha. Eu falei: que mistério profundo. Nós precisamos, irmãos, ter paciência. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: eu sei. Diga: eu sei que eu sou a pessoa mais problemática dessa igreja. Diga assim: mas tenha paciência comigo. Mas eu quero.
Um dia, irmão, vou te falar um negócio. Ter mulher pastora, irmão, é uma prova. Um dia eu estava no carro e falando com a Rita, eu falei, como pode esse irmão tomar umas atitudes dessas? Ele me mandou um áudio e começou a falar umas coisas. Eu falei, Jesus, olha isso. Aí a pastora Rita disse assim, Deus trouxe esse irmão lá para a igreja para te ensinar a ser pastor. Eu falei assim, E eu pensando sozinho, raciocinando sozinho, saí da rota do céu, tomei uma rota individual, já ia no caminho da murmuração, querendo achar apoio nela, e aí ela vem com a vara na mão e dá uma varada. Eu falei, tenho que voltar, tá certo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, toda reclamação que sai dos meus lábios, na direção do lugar que Deus me colocou para um propósito maior, o problema está em mim. Mas pastor, na igreja há choque, não há? Tem irmão que de vez em quando, irmão, dá choque. Tem irmão que dá choque. Tem irmão que é filho desencapado. Se encostar, irmão, leva choque. E eu estou falando filho desencapado, irmão, para não falar que é mula brava. Se chega perto com coisa. Mas olha só. É meu irmão. E isso aconteceu na igreja primitiva. Pedro vivia tendo choque com Paulo. Os dois batiam de frente, porque Pedro era crente turrão, mas era dissimulado. Pedro, no meio dos judeus, ele se comportava como judeus, mas quando chegava no meio dos gentios, Deus confrontava ele, e ele queria, quando ele estava na frente dos judeus, ele queria ser aquele crente retado, mas quando ele estava no meio dos gentios, ele dava uma risada despistada. Aí Paulo chega perto dele e fala assim, meu filho, vem cá, quem é você? No meio dos judeus, tu briga pela circuncisão. E lá no meio dos gentios, você abre a guarda e tem um discurso diferente do seu discurso. Diga assim, Jesus disse, pedindo ao Pai, para que eu e você fôssemos santificados na verdade. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, eu sou o que sou. Irmão, já tentaram me modelar diferente. Já viraram para mim e falaram, pastor, você não pode ser assim. O povo não vai acreditar em você, porque você transparece, irmão, eu transpareço mesmo. Se eu estou feliz, todo mundo vai me ver pagando o mico que eu paguei na casa do Marcelo aquele dia. No aniversário dele. Eu estava feliz. E eu expressei a minha felicidade. Irmão, quando eu estou aborrecido, irmão, está na cara. Eu sei que eu já não sou bonito. A Bíblia fala, o sorriso formoseia o rosto. Mas quando eu não estou, todo mundo já olha. Está bem não, né, pastor? Já vê na cara. Você não pode ter duas expressões, irmão. Eu detesto isso. Para mim, a pior pessoa para se lidar é o dissimulado. O que é dissimulado? Aquele que por dentro é uma coisa, está morrendo por dentro, está doido para voar no seu pescoço e está te dando tapinha nas costas. Meu amado, não faz isso não. Então olha para mim. Quando nós raciocinamos sozinhos, nós pegamos a ideia e achamos que já somos uma coisa que ainda estamos sendo desafiados a nos tornar. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, existe um desafio de Deus na nossa direção. Nós estamos sendo desafiados a nos tornar igreja. Podemos ser qualquer coisa,
Mas se nós não formos um, nós não somos igreja. E hoje tem um monte de gente desconectada da revelação, abraça uma ideia, põe essa ideia numa placa, pendura do lado de fora de qualquer lugar e chama isso de igreja. A Rita sabe disso. Um dia eu estava vindo, eu não sei, irmão. Se for demônio, eu vou chamar a pastora ainda para fazer uma oração. Mas eu vou te falar um negócio. Eu fico triste e aborrecido quando eu vejo um monte de porta, uma do lado da outra. Aí um dia tentaram me convencer. Pastor, é melhor uma igreja em cada esquina do que um bar. Não é não. Não é não! Um dia nós congregávamos ali no Tangará. O tráfico deu ordem de recolher. 9 horas. A igreja esvaziou. Ninguém descia para ir para o culto. Juntei alguns irmãos, alguns pastores. Fizemos uma reunião, um café de pastores. Falei, não, precisamos orar. E aí para o café encheu de pastor. Pasmem! Eu quase tive que separar a discussão. E o propósito era juntar os pastores, os líderes, para orar junto pelo Tangará. Nós fizemos um censo. Tangará tem 7 ruas. 7 ruas assim, horizontais, e 7 ruas verticais. 7 ruas. Assim, horizontal e 7 vertical. Contamos 76 igrejas. E o tráfico dando ordem de recolher. Centro de Macumba com os atabaques na maior altura. A separação, homicídio, tudo desatado num lugar onde tem 76 igrejas implantadas. São igrejas, irmãos? Claro que não. Juntamos os pastores. Gracinha serviu o café da manhã, lembra desse café? Foi você que esteve lá como diaconisa servindo, lembra? Você estava lá na manhã. No café da manhã reunimos bastante pastores. E o propósito era sair em cada esquina, em cada cruzamento, ungir o lugar, tocar o chofar e arrancar o principado que estava dominando aquele lugar. Terminamos. O propósito era esse. No dia de fazer unção, só a nossa igreja e a Pibatã, na direção do pastor Everton, juntamos ali, e ali nós fomos. O bar amarelinho ainda era o bar amarelinho. O bar vermelho da esquina do lado do bar amarelinho ainda era o lugar de prostituição, onde ficavam as prostitutas, e do lado de cá ainda era aquele movimento de droga que tinha, e aquele funk. Nós ungimos, marca das minhas mãos sujas de óleo, com as mãos dos irmãos, estavam nas paredes. Uma semana depois, o irmão do bar vermelho me chamou lá dentro, durante o dia, e disse assim, me ajuda, eu quero sair desse lugar. Eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza, algo apertando meu peito. Todas as vezes que eu entro dentro desse lugar, eu falei assim, primeira ajuda que você precisa é de Jesus. Volta para Jesus, aceita Jesus. Ele, eu sou crente desviado da Assembleia de Deus. Eu falei, então volta. Ele voltou para Jesus. Hoje ele está servindo o Senhor como presbítero. Ele vendeu o bar, hoje o bar é um açougue. O rapaz do bar amarelinho hoje serve a Jesus ali na igreja da família. E onde era o bar amarelinho, hoje é um hortifruti. E nós ungimos tudo. Terminamos 3 horas da manhã na praça do Tangará, lá em cima. Deitando óleo nos lugares aonde foi derramado o sangue daqueles meninos. Porque houve 3 ou 4 mortes lá em cima, na praça. E nós terminamos ali, quebramos o vaso de azeite no lugar e declaramos que Tangará era do Senhor Jesus. Mas duas instituições
em 76. 2. Agora eu louvo a Deus pela vida do pastor Eni. O homem tem metido a pé na porta do inferno e está entrando para dentro para conquistar para o reino. Nessa época ele não estava implantado ali como igreja. Mas eu não estou falando mal dos meus irmãos, eu estou falando da mentalidade, da forma de ver. Nós precisamos nos unir, independente da placa. Já me perguntaram, pastor, você não vai botar placa ali não? O pessoal precisa passar e saber que aqui é uma igreja. Eu quero te dizer uma coisa, não é placa que traz o povo, é unção, é a unidade, é a vida de Deus em nós, é eu sendo um com o Pai sendo um comigo, e isso traz o povo. Porque João Batista pregava no deserto, não tinha placa, não tinha carro de som, programa de rádio. Não tinha programa de TV. E a multidão ia para o deserto para ser batizado lá. Diga assim, a presença de Deus. Diga a presença de Deus. Pode melhorar, diga a presença de Deus é o suficiente. Sabe quando é que a presença de Deus vai se manifestar? Quando nós formos sério, Jesus. O resultado disso, nós estamos vivendo a homoafetização do mundo, que é a expressão de homens que são governados pelo seu próprio desejo. Já não é mais a vontade de Deus, é a vontade do homem. O homoafetivo só se relaciona com aquilo que satisfaz a ele mesmo. É como um sozinho na frente de um espelho. Sabe por que hoje, olha para mim, isso eu estou falando para crente, que virou uma bagunça a igreja de Cristo na terra? Sabe por quê? Porque se eu estou no lugar onde Deus me colocou, eu olho, eles não estão de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu acho, eu saio daqui e vou para outro lugar. E tem um monte de gente achando que ter uma igreja cheia é resultado positivo. Não é não, irmão? Não adianta nós termos uma igreja cheia de gente vazia da presença de Deus. Não adianta nós termos uma igreja cheia de pessoas infiltradas, enraizadas, desejosas pelo mundo. Nós não somos do mundo. O mundo nos odeia. O mundo odeia os nossos filhos. Estava conversando com as adolescentes, eu já dividi isso aqui. As adolescentes testificaram para mim, chegaram na porta da escola, entrando na sala, o professor disse para elas: se vocês entraram na escola trazendo Deus, deixa Deus do lado de fora dessa sala, porque o Deus aqui é o diabo. Sabe por que o mundo nos odeia? Porque primeiro odiou a Jesus. Sabe por que para nós é mais difícil? Porque nós somos santos, santificados na verdade, e a mentira, o engano, o engodo do mundo já não mais nos encanta. Se te encanta, você precisa rever os seus valores cristãos.
Você precisa rever os seus padrões morais. Me presta a sua atenção, eu preciso encerrar, mas eu preciso que você entenda. Estamos tentando tratar afetividade no campo da moralidade. A moralidade é a vida governada por princípios. Nós confundimos. Diga assim: Deus é amor. Diga de novo: Deus é amor. Um dia eu fui pregar para um rapaz. Pensa num rapaz promíscuo. Pensa. Um rapaz promíscuo. Para quem não sabe o que é promíscuo, um rapaz prostituto, que se entrega a qualquer paixão carnal. Para ele tanto fazia se era homem, se era mulher, ou se era qualquer coisa. Ele se entregava no prazer carnal do momento. O negócio dele era sentir frisson e virar o zoinho. Se sentiu frisson e dava para virar o zoinho, estava tudo certo. E aí, fui pregar para ele, falar: rapaz, um dia tu vai chegar diante de Deus e vai prestar conta. Ele: que nada, pastor, Deus é amor. Não é isso que vocês pregam? Deus é amor. E naquele dia ele vai me amar e vai me perdoar. E aí ele ainda me zoou. E de amor eu entendo. Aí eu olhei para ele, falei: Deus tenha misericórdia de você. Nós estamos humanizando o amor, mas o amor é divino. Deus não ama como o homem ama. Deus ama o princípio que Ele estabeleceu. Se você está andando debaixo do princípio que Ele estabeleceu, o amor dele está sobre você. Mas se você não está debaixo do princípio estabelecido por Deus, não existe amor de Deus na sua direção, porque Deus não ama como o homem ama. O homem ama, e o amor do homem é um amor interesseiro, é um amor egoísta, porque o amor do homem é: quanto mais fazem para mim, mais eu exijo que faça. Quando mais a pessoa se anula para me agradar, mais eu quero que ela se anule. Quantas das vezes vamos aconselhar casais e nós vemos um espírito de possessão? Se os cônjuges pudessem, pegavam os seus cônjuges, se a mulher pudesse, pegava o seu marido e trancava ele dentro de uma caixinha de vidro e levava assim, ó. Onde você vai? Vou ali. Fazer o quê? Com quem? Já chegou? Com quem que você encontrou pelo caminho? Conversou com quem? Deixa eu ver seu telefone. Quem é essa pessoa aqui nesse WhatsApp? Por que ligou uma mulher e quando eu atendi, desligou? Ei! Isso não é amor. Quando nós sentimos ciúmes e temos medo de perder, é porque nós não temos certeza que é nosso. E a melhor maneira de prender é soltando. Porque aí você vai ter certeza: soltei, foi, voltou, porque é meu. Tem um ditado dos antigos muito certo: galinha de casa vai voltar. Correu, foi para lá. Não esquenta não, é de casa, vai voltar. Estamos tentando humanizar o amor, mas o amor é divino.
Diga comigo, o amor é divino. Olha para mim, isso é muito sério. Ser um não é fazer coisas parecidas. Ser um é ser como ele é. Ele quem? Deus. Então, se eu tiver esses dois níveis de entendimento, que a pior pessoa na igreja sou eu, diga assim, sou eu. Bata no peito, diga, sou eu. Diga assim, a pior pessoa nessa igreja sou eu. Se todo mundo tiver esse entendimento, irmão, ninguém mais julga ninguém. Olha o exemplo de que Jesus deu. Antes de você tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tire primeiro a trave que está no seu. O que Jesus estava dizendo? Você é pior do que seu irmão. É ou não é? Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. O que Jesus estava dizendo? Você é pior do que ele. Então, olha o entendimento. Diga assim, a pior pessoa dessa igreja sou eu. Diga assim, o mais problemático sou eu. Se eu tiver esse entendimento, irmão, eu vou me tornar um irmão tolerante. Eu vou tolerar o erro do meu irmão. Eu vou tolerar a falha do meu irmão. Até aquele que é filho desencapado, eu vou tolerar. Até aquele que é mula brava. Por que é mula brava, irmão? Porque se você chegar perto, você toma um coice. Não pode chegar de qualquer jeito, irmão. Toma um coice. E eu vou te falar uma coisa, hein? Tem muita gente assim. Que a gente chega assim, de longe. Shalom. Se a pessoa de longe der um shalom favorável, aí você se aproxima. Se o shalom não for muito convidativo, você já pode saber, não está num bom dia. Me lembro do Cláudio Duarte. Cláudio Duarte disse que quando ele sair de casa, quando ele volta, ele pergunta para os filhos primeiro, como é que está a mamãe? Aí o Cláudio Duarte fala assim, aí os filhos, tá joia. Aí ele chega, oi amor, e cheio de espaço. Mas, e aí filho, como é que está a mamãe? Não está bem não. Aí ele chega de longe, shalom, cheguei. Já estou aqui, viu? Pastora Rita já disse que minha hora já foi. É isso mesmo? E ela confia. Quem me dá mais 5 minutos? Só 5 mesmo, eu estou falando sério. 5 minutos. 5, 10, 15. Ô, gente, as mãos têm diminuído, hein? Fala sério. Todo mundo a fim de ir embora. Diga comigo assim, amor é mandamento, não é desejo. Diga de novo, amor é mandamento, não é desejo. Diga de novo, amor é mandamento, não é desejo. Amor não é um sentimento, é um mandamento. Que mandamento é esse? O mandamento que Deus nos deu. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele quebra a gente na emenda. Ele é Deus. Só Deus faz isso. Olha só. Há um mandamento. 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, nada nesse mundo vira Deus na minha vida. Nada toma o lugar dele. Olha o discurso. Deus aparece para Abraão. Abraão, leva o teu filho e sacrifica ele para mim. O teu filho Isaque, o filho que você muito ama. Deus queria que Isaque morresse? Não. Deus queria esvaziar o coração de Abraão. Tudo aquilo que nós pegamos e colocamos na frente de Deus, Deus nos pede em sacrifício. Segunda coisa, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Irmão, se eu amar o meu próximo como a mim mesmo,
eu não vou caluniar o meu próximo. Não vou. Eu não vou julgar o meu próximo, porque eu não gosto de ser caluniado. Quem gosta de ser caluniado aí, irmão? Levanta a mão. Quem gosta de ser julgado, apontado? Levanta a mão. Eu não vou roubar o meu próximo. Quem gosta de ser lesado, irmão? Larguei meu celular ali e sumiu. Que é isso, pastor? Isso na igreja não acontece. Acontece sim, irmão. Porque já sumiu 1 ou 2 celulares aqui na igreja. Eu falo isso com tristeza no meu coração. Se eu gosto de ser visitado, eu vou visitar os meus. Se eu gosto de ser auxiliado, eu vou auxiliar os meus. Se eu gosto que tenham paciência comigo, eu vou ter paciência com o meu. Então é o evangelho, irmão. Diga assim, se coloca de pé e eu termino aqui. Se coloca de pé. Faz assim, junta os seus pés. Junta os seus pés. Abre a mão em forma de cruz. Junta os pés e abre a mão. Esse é o significado do amor. A cruz. A primeira haste, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda haste, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos e esse é o amor. A expressão de amor de Deus é o quê? A cruz. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você precisa me amar. Diga, você precisa me amar. Diga, e eu preciso amar você, mesmo sem sentir vontade de te amar. Porque amor não é um sentimento, amor não é um desejo. Tem gente que vê uma moça bonita passando, daquelas todas serelepe, sabe? Que esquece a roupa em casa, usa só o cinto. Aí olha assim e fala assim: nossa, estou apaixonado, estou amando. Esse amor é um amor caro? Não. Já pensou se a pastora Rita me amasse só no tempo que eu tinha pétala? As pétalas caíram. Fala sério, irmão. O desespero de envelhecer é que tudo cai. Cai o cabelo, cai o dente, cai 3 pontinhos, reticência. E aí fica na imaginação de cada um, né? Cutuca o irmão que está do seu lado e diz assim: amor não é desejo, é sentimento. Não é sentimento, é mandamento. Nós precisamos entender. E eu encerro aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. Eu encerro mesmo, eu prometo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. 1 Coríntios 3:16. E eu encerro aqui mesmo, fazendo um bom uso dos meus 5 minutos de acréscimo. 1 Coríntios 3:16. Todos acharam? Digo amém. Olha aí, que coisa linda. Pode ler em voz alta, por favor. Ah, está aqui já? Viva a tecnologia. Jesus. Amém? Olha o que está escrito: não sabeis vós que sois templo de Deus. Em algumas versões está assim: não sabeis vós que sois santuário. Então presta atenção, olha só: não sabeis vós que sois, é o quê? Plural. Não sabeis vós que sois templo, santuário. Diga assim: vós, plural, santuário, singular.
oro para que todos sejam. Porque o dia que todos forem um, o mundo vai acreditar que o Senhor me enviou. Oração de Jesus. Agora eu quero que você seja sincero. Essa oração já foi atendida, irmão? Já foi atendida? E sabe quem é o culpado dessa oração não ter sido atendida até hoje? Eu. Diga assim, eu. Bata a mão no peito e diga eu. Diga eu. Não posso ser um sozinho. Diga eu tenho que ser um com o meu irmão. Diga eu tenho que ser um com o Pai. Essa é a única oração que ainda ecoa na eternidade sem se cumprir. E não é oração de qualquer um. Oração de Jesus. E eu me torno culpado do não cumprimento desta oração. E eu me torno o culpado da incredulidade estar se alastrando no mundo, porque eu não consigo ser um com meu irmão. Somos muitos, diga assim, somos muitos. Pode melhorar, diga, somos muitos. Mas somos uma casa só. E eu encerro aqui. Gostaria que toda a igreja cantasse aquele hino que nós cantamos no meio. Somos um corpo. Vem, Marcelo. Vem, Taíde. Vem, Ministério de Louvor. E você vai segurar a mão do seu irmão. Segurar mesmo, de verdade. Não assim segurar, assim, sabe? Sabe aquela segurada de mão assim? Segura minha mão aqui, faz favor. Assim, segura a mão do seu irmão, sendo um com ele, fazendo ele sentir você e você sentindo ele, mostrando para ele que você está vivo e deixando ele ver e vendo que ele também está vivo. Diga assim, somos muitos. Diga, somos muitos, mas somos uma casa só. Ser uma casa não tem a ver com o que nós fazemos. Ser uma casa é manifestar Ele. A gente faz muita coisa, irmão, mas nem tudo que a gente faz manifesta Ele. Eu estou falando dentro da igreja. Nem tudo que a gente faz na igreja manifesta Ele. Porque eu faço para a minha glória, eu faço para o meu reconhecimento, eu faço para que os aplausos venham para mim, eu faço para que o holofote esteja sobre mim, eu faço para que os elogios aconteçam. Hoje eu fiquei bravo, eu encerro mesmo. Vocês ficam me oprimindo. Isso eu presto. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa no rádio pregando. E aí ele disse: irmãos, eu sou homem de jejum. Jejum 12, 24 horas, direto. Eu falei, perdeu o galadão. Perdeu o galadão. Porque Jesus disse assim: não seja como os hipócritas, os religiosos que vão para a praça com os olhos cheios de remelo, com mau hálito, sem lavar os rostos e sem escovar os dentes, e levantam as mãos para cima para mostrar para todo mundo que estão em oração e estão jejuando. O que leva o homem a falar um negócio desse na rádio? Porque ele é um sozinho. Eu quero dizer uma coisa: existem colunas de sustentação nessa igreja que nunca subiram aqui para pregar uma palavra, mas nas madrugadas os joelhos estão no chão, ninguém vê, só Deus.
nunca subiram aqui, pegaram o microfone para cantar um hino. Mas são coluna de sustentação da igreja, porque jejuam sem ninguém saber. E às vezes eu fico achando que eu sou bambambam. E aí Deus fala assim: recolha a sua insignificância, porque o maior nessa igreja não é você. E se a gente for procurar o maior nem expressão tem. Fica assim: somos um. Amém? Vamos cantar. Você me perdoa? Olha pra mim. Eu sei que você sabe que eu vou cantar. Você me perdoa? Me perdoa mesmo? Não, você tem que me perdoar. Você tem que perdoar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E não deixe de se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e transmissões ao vivo.